E aí, pessoal, tudo beleza? Aula 31 do nosso curso, falando hoje sobre estilos de camadas, para vocês aplicarem vários efeitos, seja nas imagens de vocês ou mesmo nos textos aplicados às imagens. Isso vai melhorar bastante a questão de acabamento na foto de vocês. Vamos lá então. Esta aula será dividida em duas partes, já que são muitos estilos e veremos ainda somente os principais. Eu vou abrir uma imagem aqui como exemplo, para que a gente não tenha somente um arquivo em branco para se testar o texto, para se aplicar em uma imagem mesmo e ter esse fundo e o contraste. E vou criar um texto sobre essa imagem. Então, criei um texto aqui com uma fonte diferenciada, um tamanho já ajustado ao tamanho da foto, uma cor básica, para a gente poder testar então onde ficam os efeitos e como são aplicados. Esses efeitos são aplicados em camadas, independente do conteúdo dela, então pode ser um texto, pode ser uma imagem, pode ser uma colagem, qualquer coisa. Vou aplicar num texto para testar. Esses efeitos são chamados de estilos de camadas, ou layer style. Eles podem ser acessados de várias formas, uma delas é pelo ícone FX do rodapé do painel de camadas. Vou escolher a primeira opção, a opção de mesclagem, e vai abrir então para mim o painel de estilos de camada. Outra forma é dando um duplo clique no lado da miniatura de camada, no espaço do lado do nome. Também vai abrir o mesmo painel. Esse painel ele é dividido em duas partes. O lado esquerdo, em que a gente possui os estilos que podemos marcar ou não, podemos marcar mais de um estilo, e o lado direito, que possui as configurações do estilo que está selecionado. Vamos ver os principais estilos hoje, e um dos mais usados é o sombra projetada, o último. Quando eu marco ele, se eu tenho a opção de visualizar marcada, eu já tenho uma leve sombra projetada no meu texto. A sombra projetada também é chamada de sombra externa, ou em inglês drop shadow. E a gente pode partir então para as configurações para torná-la um pouco mais visível. Percebam também que quando a gente aplica algum efeito, algum estilo de camada, a camada que recebe esse estilo fica com esse estilo em uma espécie de subcamada embaixo dela. Ou seja, ele grava os estilos e a gente pode editar rapidamente com um duplo clique no nome do estilo ou desabilitar a visualização dele nos ícones de visualização do lado. Mas, indo para as configurações. Depois que eu marquei o estilo, é importante que eu clique sobre ele, no lado do nome dele, para que apareçam as configurações, ou seja, para que ele fique selecionado. Assim, eu posso mudar o modo de mesclagem, vou passar para o modo normal, para que eu possa ver ele. A cor do estilo, vou deixar em preta, a cor da sombra. A opacidade, quanto mais eu aumento a opacidade, mais essa sombra ela é visível. Menos ou mais transparente. Agora eu posso inclusive trocar a cor para vocês perceberem que a sombra ela fica uma espécie de brilho, se eu não configurar ela corretamente. O ângulo, interessante comentar que eu posso ajustar o ângulo ou numericamente ou por esse círculo em que eu posso arrastar esta linha que está dentro dele. Esta linha é na verdade a posição da luz. Então se eu quero uma sombra projetada embaixo, eu colocarei essa linha acima. A luz viria de cima, portaria a sombra para baixo. Eu vou só ajustar um pouquinho aqui as outras configurações para que a gente possa ver só. Depois eu comento elas. Pronto. Se eu quiser uma sombra em cima, coloco essa linha para baixo e a sombra ficará projetada para cima. Então a linha é a posição da luz. Utilizar luz global está desmarcado no meu caso, use global light. Se vocês marcarem, todos os outros estilos que têm essa opção de ângulo automaticamente serão ajustados com o mesmo ângulo, ou seja, será uma luz solar, uma espécie de luz, como o próprio nome diz, global e universal. Assim eu não preciso ficar ajustando uma a uma ou ter inclusive posições diferentes de ângulos de sombra. Por exemplo,
sombras internas e externas. Eu vou ter uma luz universal, única. Então, marcando essa opção, ele automaticamente ajusta todos os outros ângulos, caso o ajuste possua ângulo, para o mesmo valor. A distância da sombra é a distância projetada da sombra em pixel. Vou deixar lá uma distância média, razoável. A expansão da sombra, o quanto ela vai aumentar além dessa distância, e o tamanho, que é na verdade o enevoamento, o quanto essa sombra ela é espalhada, o quanto ela possui blur, ela possui desfoque. Então aqui eu vou deixá-la um pouquinho mais perto, com pouco tamanho, com pouca expansão e com um tamanho razoável. Se eu deixar um tamanho zerado, vai ficar aquela sombra arriscada, como se fosse um segundo objeto. Pronto. Vou colocar uma distância um pouco maior. Assim eu já consigo ver a minha sombra. Essas são as configurações principais. A gente pode fazer muita coisa, a gente pode colocar muitas sombras diferenciadas e criar muitas sombras diferenciadas sabendo somente essas configurações principais. Existem outras configurações de qualidade, mas não são essenciais e não são tão utilizadas quanto essas primeiras, que são essenciais em termos de estrutura de sombra. Outro efeito muito aplicado em textos ou em imagens é a sombra interna, ou inner shadow. Vou alterar a cor da sombra e colocar em modo normal. Também aumentando um pouco os outros parâmetros para que a gente possa vê-la e aproximar um pouco, inclusive, a imagem. Também vou alterar a cor do texto para uma cor um pouco mais clara, para que a gente possa ver a sombra. Pronto. A sombra interna possui os mesmos parâmetros, as mesmas configurações de estrutura da sombra externa. A diferença é que ela será projetada do texto, da linha do texto, da borda do texto para dentro e não para fora. Então, caso eu queira fazer com que o texto flutue sobre a minha imagem e dê uma impressão de alto relevo, eu uso a sombra projetada, a sombra externa. Se eu quiser que o texto tenha uma aparência de baixo relevo, em que chamamos de hot stamping, a gente pode simular essa impressão de baixo relevo com a sombra interna. Agora, inclusive, eu posso devolver o meu valor de preto. E aqui a gente consegue ver o efeito da sombra interna. Aqui. Podemos aplicar as duas sombras marcando ambas. E as duas vão se somar. A sombra externa e a sombra dentro do objeto. Vou dar um OK. Percebam que no painel camada as duas sombras estão como subcamadas embaixo da camada de texto. Ou seja, eu posso habilitar uma ou outra por aqui sem necessidade de desmarcar lá no painel. E caso eu queira alterar a propriedade de alguma, basta um duplo clique no nome do efeito e será aberto para mim o painel com as configurações para que eu possa alterar. Outro efeito que é muito utilizado em texto ou em imagens para aplicar bordas em galerias, por exemplo, de um álbum, de uma diagramação de álbum de fotografia, ou em textos para dar uma encorpada no texto e um destaque maior, é o traçado. Vamos marcá-lo aqui e clicar após nele para poder ver o que ele faz. Traçado, chamado de stroke, em inglês, nada mais é do que uma borda, nada mais é do que, aumentando o parâmetro dele, podemos perceber que é um contorno ao redor do texto. Então, ele possui parâmetros muito simples e muito menores do que a sombra, basicamente o tamanho dessa borda em pixel, geralmente são valores baixos. Se a gente colocar um valor muito alto, ele vai acabar escondendo a cor. A posição,
se é da borda do texto para dentro, que é o padrão, a interna, a externa, da borda do texto para fora, ou no meio. Metade da contorno ficaria para dentro do texto e a outra metade para fora. Então, se eu coloquei 16 pixels, 8 para dentro, 8 para fora do texto, considerando a linha da letra. Deixar formato interno. A opacidade, que é uma transparência também que pode ser aplicada nesse contorno, e a cor. Sendo que eu posso aplicar uma cor sólida, quando eu clico na cor, vai abrir para mim meu seletor de cores, ou um gradiente, por exemplo, escolhendo degradê, eu tenho a opção em que eu posso criar, abre o editor de gradiente aqui embaixo para mim, degradê, em que eu posso escolher as cores, escolher se é um gradiente, por exemplo, linear ou radial, o ângulo do gradiente, legal para criar efeitos metalizados, como vocês estão percebendo, somente com branco e com preto já se cria um efeito muito legal ao gradiente. O ângulo do gradiente eu posso reverter a posição, inverter, e a cor, sendo que toda aquela aula de gradiente que a gente viu, falando sobre pré-definições, criação de gradiente, toda a edição de gradiente está aqui, nesse editor aqui. Esses três estilos são muito conhecidos e são muito utilizados. Existem outros que a gente verá na próxima aula, mas algo interessante de comentar, isso em qualquer estilo, a partir das versões mais atuais do Photoshop, eu posso aplicar mais de um traçado e mais de uma sombra projetada na mesma imagem ou no mesmo texto. Esses estilos possuem este mais ao lado. Então, se eu clicar no mais, eu crio um outro traçado, uma outra opção de traçado, em que eu tenho configurações independentes, ou seja, eu posso ter um outro tamanho, posso colocar como configuração externa, inclusive com uma outra cor. Vou colocar uma cor sólida, e assim eu tenho múltiplos traçados. Posso ter 3, 4, 5 contornos na letra. Assim como eu posso ter também vários tipos de sombras projetadas. Quando eu clico no mais, eu crio uma outra opção de sombra projetada, tanto no painel de configuração quanto no painel de camadas. E assim eu posso ter configurações dependentes de sombra, com um segundo tipo de sombra, com maior expansão, com uma segunda cor, por exemplo. Vou colocar aqui uma segunda cor. Percebam como o meu texto mudou com os efeitos. Eu posso desabilitar todos. Esse era o meu texto padrão, o texto que eu comecei a criar, o texto cru, sem efeitos, sem estilos e com os estilos. Eu apliquei 2 traçados, uma sombra dentro, uma sombra interna e 2 sombras projetadas, em que um dos traçados era esse gradiente do branco para o preto, dando esse aspecto de metalizado. Então, isso pode ser aplicado também em fotos. Eu adicionei aqui uma segunda foto. Ele foi para uma outra camada. E nessa foto, que poderia ser uma seleção recortada, um recorte, qualquer coisa, qualquer camada, essa camada é uma camada que contém essa imagem, eu posso também ir lá no meu FX, opções de mesclagem, e, por exemplo, aplicar um traçado. E o traçado ficará com uma borda na imagem. Esse traçado eu posso ter configurações também independentes para ele. Vou colocar uma cor branca, um pouco mais espesso. Uma coisa interessante de observar no traçado, que não foi possível observar no texto, nas imagens, quando usamos a posição externa, ele fica com o canto arredondado. Quando usamos a opção interna, ele fica com o canto quadrado. Se eu quiser aplicar uma sombra projetada, também poderia.
Então, olha que interessante que é aplicar efeitos também em camadas de imagem, que estão sobrepostas. Um traçado, uma borda e um efeito de sombreamento, em que eu aproveitei o mesmo sombreamento do texto. Na próxima aula vamos ver os efeitos que a gente não viu e como salvar efeitos em arquivos, tirar arquivos e também carregar estilos externos. Grande abraço e até o próximo vídeo.